Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma aula do nosso curso Conhecer o Espiritismo. Estamos aqui mais uma vez para estudar a doutrina espírita. Vamos continuar estudando o Livro dos Espíritos, mais algumas questões. Lembrando sempre que, para quem quiser se aprofundar no assunto, o ideal é consultar o próprio Livro dos Espíritos. Aqui nós estamos dando uma ideia do que é a doutrina, porque a nossa doutrina espírita, que é tão maravilhosa, muitas vezes ela é confundida com outras doutrinas, com outras religiões. Muitas pessoas criticam sem conhecimento. Então, para que nós possamos entender melhor, conhecer melhor, a gente montou então essa estrutura de cursos para dar essa ideia do que seja a doutrina espírita, que nada mais é do que uma forma diferente das outras religiões cristãs de compreender e principalmente para a gente aprender a vivenciar o Evangelho de Jesus na nossa vida. Então, hoje nós vamos ver, vamos abrir aqui, nós vamos ver as questões de 304 a 399 do Livro dos Espíritos. Elas se referem à volta do espírito ao corpo de carne, né, numa nova encarnação. Então, quando o espírito está ainda lá no mundo espiritual, ele pode se recordar da sua vida anterior. E essa recordação não é imediata, mas acontece aos poucos. A lembrança vem pouco a pouco, após a morte, como uma imagem que surge gradualmente de uma névoa. É natural que isso aconteça, porque quando saímos do corpo de carne para o mundo espiritual, a mudança, né, das vibrações, a mudança da sintonia é muito grande. Então é natural que exista essa confusão mental inicial e que essas recordações só venham aos poucos. E à medida que nós vamos, então, nos lembrando, né, dessa existência anterior, vamos compreender a necessidade de burilamento, né, da purificação, do aperfeiçoamento, porque a gente sabe que à medida que nós vamos avançando nas encarnações é que vamos nos melhorando. Então, cada encarnação a gente tem um determinado foco, um determinado objetivo, e então, da mesma forma como um estudante não pode abranger todo o conhecimento planejado, né, em apenas algumas aulas, na vida, no mundo espiritual também, né? As lições são aprendidas pouco a pouco. E essas recordações da vida anterior, elas ocorrem principalmente a respeito dos fatos principais da nossa existência e daquilo que é necessário para a nossa melhoria, né? Então, pequenos detalhes não são relevantes. E, além disso, quanto mais desmaterializado for a pessoa, quer dizer, quanto menos apegada à matéria ela for, menos importância dará, né, obviamente, a essas questões menores, essas questões do mundo material. E, às vezes, pode ser uma preocupação do espírito ou da pessoa encarnada imaginar, mas será que as recordações daquelas minhas primeiras encarnações, quando eu ainda era muito animalizado, será que aquilo não vai me fazer mal? Então, os espíritos respondem que aquelas primeiras encarnações, as primeiras experiências, elas podem ser consideradas a infância do espírito e se perdem no esquecimento. Da mesma forma como quando nós somos adultos,
aquelas briguinhas que nós tínhamos na escola, né, com os coleguinhas, elas perdem importância. Então, no mundo espiritual acontece isso também. Estou tentando dar uma pausa aqui, porque minha cachorra ficou maluquinha, mas não estou conseguindo, então vamos continuar. Deixa a cachorra maluquinha para lá. Além disso, só os espíritos inferiores sentem saudades dos prazeres materiais, né? Então, quanto mais apegado à matéria, mais o espírito vai sentir falta das coisas ligadas à matéria, né? Da alimentação, da bebida, enfim, dos prazeres ligados ao mundo material. À medida que nós vamos evoluindo, essas sensações, essas saudades, né, do que a gente tem aqui enquanto matéria, elas vão sendo reduzidas. Allan Kardec também quis saber como fica essa questão do patriotismo, do amor à pátria, né? Essa questão que ainda é tão presente, infelizmente, né, em algumas pessoas, né, do meu país contra os outros países, né? E aí eles explicaram que, justamente, à medida que o espírito vai ficando mais aperfeiçoado, mais evoluído, essa sensação de pátria, né, de país, em termos de ser adversário ou concorrente dos outros países, essa questão se perde. Por quê? Porque somos todos filhos do Pai eterno, que é dono do universo. Então, somos todos irmãos, filhos do universo. E, além disso, essa questão da pátria também se perde porque uma pessoa que nasceu no Brasil nessa existência, numa existência anterior, pode ter nascido na Argentina, no Iraque, no Peru, na França, enfim. Na verdade, não é isso que importa, né? O que importa é a evolução de todos. À medida que a influência da matéria diminui, quer dizer, à medida que o espírito vai se tornando mais consciente de sua realidade enquanto espírito eterno, essa questão vai tendo menos importância, né? As coisas ligadas à matéria vão tendo pouca influência, pouca importância. As lembranças dos sofrimentos que nós passamos na última existência podem fazer a gente compreender melhor o que é necessário para evoluirmos, porque muitas vezes, ou melhor, na maioria das vezes, aquilo que nos faz sofrer é aquilo que foi provocado por nós mesmos, ou nesta ou em outras existências anteriores. Então, essas recordações servem também para nós fazermos uma análise daquilo que é preciso melhorar. A respeito da comemoração, né, do Dia dos Mortos, né, do Dia de Finados, as homenagens que se fazem nos funerais, né, nos enterros, Kardec perguntou aos espíritos, né, como que os espíritos, então, se sentem lá no mundo espiritual diante dessas comemorações, dessas homenagens. Então, eles disseram que os espíritos se sensibilizam, né, ficam emocionados quando são lembrados. Se eles estão felizes no mundo espiritual, essa felicidade aumenta com essa lembrança. Se eles estão infelizes, é até um consolo, né? Saber que estão sendo lembrados e homenageados. E no dia de finados, será que eles se reúnem no cemitério? Na verdade, eles se reúnem porque as pessoas vão ao cemitério e chamam por eles. Eles não moram no cemitério, né? Mas como nesse dia muitas pessoas acorrem aos cemitérios para homenagear, né, para limpar os túmulos e tal, então muitas vezes eles vão ao cemitério porque são convidados, né, pelo pensamento, pela energia emitida por aqueles
familiares. Alguns espíritos ficam muito felizes, né, com as honras que lhes atribuem nos funerais, mas eles podem também se aborrecer quando alguns parentes, né, e amigos ainda conservam alguns preconceitos e muitas vezes as pessoas são um pouco sensíveis durante os velórios, os enterros, né, ficam com piadinha, né, então é uma coisa que atrapalha o espírito, né, que está num momento difícil da vida dele, muitas vezes ele está ali presente e ele percebe um pouco o caso então das pessoas diante da fragilidade em que ele se encontra naquele momento. Existe um livro da coleção do André Luiz que se chama Obreiros da Vida Eterna, que conta com detalhes como foi difícil para um espírito durante o seu velório ele conviver, ele suportar, né, alguns momentos ali, inclusive ele descreve a viúva, num determinado momento lá, ela se descontrolou, ela chamava pelo marido desconsolada e isso fez muito mal ao espírito. Então, realmente, é um momento muito delicado para aquela pessoa que acabou de desencarnar. Então, nós que estamos aqui e vamos aos enterros, aos velórios, devemos nos comportar com o máximo de respeito, né? Com o máximo de respeito mesmo, né? Acho que não tem outra palavra melhor. Fazendo silêncio, fazendo uma oração, uma prece, né, para que aquela pessoa seja bem encaminhada, seja bem acolhida. Então, realmente é um momento difícil para os espíritos e muitas das pessoas não se apercebem, né, que muitas vezes a pessoa está presente no velório e vê tudo aquela, né, geralmente tem aquela roda de piadinha, né, aquela coisa, o povo fica ali fora, não está nem preocupado com o cadáver do coitado que acabou de partir. Então, frequentemente, né, como a gente já comentou, o espírito assiste ao seu próprio enterro. Mas, em outras vezes, por estar num estado de perturbação muito grande, ele não se apercebe, né, do que está acontecendo. Na reunião dos herdeiros, né, quando for para tratar da questão da partilha, do inventário, muitas vezes o espírito também está presente, né, assistindo a forma como aqueles herdeiros tratam, né, do seu problema. E nessa ocasião, em razão do comportamento frente àquela partilha, né, alguns herdeiros se comportam bem, outros não tão bem, e aí o espírito consegue, então, ajuizar melhor, né, a forma como os seus herdeiros encaram, né, ou tratam, ou enfim, o amor, né, dos familiares para com ele. E aí, pensando agora nas próximas questões, vamos falar sobre a volta do espírito à vida corporal, quer dizer, o espírito está no mundo espiritual e planeja o retorno a uma nova existência corpórea. E aí existe o que eles chamam de prelúdio da volta, quer dizer, o início da volta. Então, os espíritos podem ou não ter consciência da sua volta à vida corporal. Isso vai depender do seu grau de adiantamento. Para alguns, essa incerteza sobre o futuro pode até ser uma parte da punição, né, em razão de comportamentos anteriores. Se o espírito já tem condições, ele até participa, né, dessa preparação e desse planejamento. Então, como a gente vê, não existe uma regra fixa, todo mundo vai fazer de tal forma, não.
vai depender das condições que aquela pessoa está e daquilo que é melhor para que ela evolua, para que ela aprenda, para que ela cresça. Essa volta ao mundo material pode ser apressada ou retardada, mas não pode ser adiada indefinidamente, porque cedo ou tarde existe a necessidade de progredir. E a gente sabe que isso só acontece no que a gente chama de aula prática, né? No mundo espiritual é como se a gente estivesse numa aula teórica, mas para provar realmente na prática aquele progresso, a gente tem que encarnar novamente. O espírito pode escolher o corpo em que deve reencarnar, porque justamente as imperfeições daquele corpo é que constituirão provas, né, que vão auxiliar para aquele progresso que ele necessita. No livro Missionários da Luz, também da coleção do André Luiz, são colocados vários exemplos de pessoas que estavam fazendo parte do seu planejamento. Existe lá um departamento voltado a esse tipo de atividade, então as pessoas são chamadas lá para opinarem, né, sobre as necessidades que elas têm como seres em evolução, então o que é preciso para evoluir, e obviamente a pessoa não decide sozinha, existem os orientadores, né, os mentores, que auxiliam nessa tomada de decisão. Mas essa liberdade de escolha nem sempre é permitida. Algumas pessoas, em razão dos seus comportamentos anteriores, às vezes não têm o direito de escolher. Muitas vezes, então, nesses casos, aquela nova existência é imposta, né? É colocada sem alternativas. A pessoa tem que seguir aquilo porque é aquilo que ela precisa, né? Mais ou menos numa ideia como se fosse um remédio amargo que ela vai ter que tomar gostando ou não, escolhendo ou não. O espírito que vai encarnar em determinado bebê, né, ele é designado antes da união entre as duas partes, né, do pai e da mãe. Então, existe todo um planejamento. E nesse livro Missionários da Luz também é mostrado isso, que é feito no mundo espiritual, é feita uma reunião durante o sono físico dos pais. Então é chamado o pai, a mãe, que o corpo está dormindo, eles são chamados em espírito para participar dessa reunião, juntamente com o futuro filho, né? Para eles acertarem então as necessidades daquela encarnação e havendo, então, concordância para que o processo continue. E, obviamente, sempre isso desde que haja merecimento para essa tomada de decisão. A gente sabe que também, nesse caso, a, a encarnação pode ser imposta, né? Então, tudo vai depender do caso, né? Não se pode tomar isso como uma regra fixa. No momento da encarnação, o espírito também sofre uma perturbação mais ou menos semelhante àquela que ele experimenta ao desencarnar. Então, a gente sabe que quando desencarna, o espírito, justamente por passar de um tipo de vibração, né, para outra, ele fica confuso, né? Ocorre uma perturbação. De lá para cá, ocorre também essa perturbação. E antes, né, de que o processo aconteça, o espírito fica com uma grande ansiedade, né, sobre será que eu vou conseguir dar conta das tarefas? Será que eu vou conseguir triunfar, né, nas provas que eu tenho que suportar? Então isso gera ansiedade no espírito, né? Mais ou menos como se a gente estivesse planejando uma grande viagem com várias etapas e antes de viajar dá aquela insegurançazinha. Será que vai dar tudo certo?
No momento de reencarnar, ele pode ser acompanhado por espíritos afins, né, espíritos queridos, que o acompanham até o último momento, e muitas vezes seguem os passos, né, na forma de anjo da guarda durante a vida da pessoa. Então, da mesma forma como ele é recebido no mundo espiritual quando desencarna, ao entrar novamente na carne, ele também é assistido por esses espíritos com um grau mais elevado. Algumas pessoas têm deficiências mentais e loucura, e Allan Kardec quis saber se isso tem a ver com a condição do espírito, né? E aí os espíritos informaram que a alma dessas pessoas que têm deficiência, ela não é inferior à das pessoas normais, né, digamos assim. Elas têm os espíritos mais inteligentes do que nós supomos, mas, na verdade, a limitação é o organismo físico que apresenta limitação para que ele se expresse. E que essa limitação provocada pelo corpo gera um tipo de sofrimento ao espírito, né? Porque muitas vezes ele tem consciência, mas não consegue expressar os seus sentimentos, né? E se expressar totalmente porque alguns órgãos estão atrofiados, né? Pouco desenvolvidos. E essa condição, né, dessa deficiência mental pode estar ocorrendo por conta de um abuso que numa outra encarnação foi feito justamente das suas capacidades. Mas essa limitação é temporária e lembrando sempre que isso não é uma regra geral. Então, a gente não pode olhar para todas as pessoas com deficiência mental e falar, ele tem isso porque numa encarnação anterior ele fez isso. Não dá para tomar isso como regra geral. De novo, a gente salienta que cada caso é um caso, né, para a gente não sair por aí fazendo julgamento de valor das pessoas. Na condição de espírito livre, quer dizer, durante o sono, quando o espírito se liberta do corpo, o deficiente tem consciência do seu estado e compreende que aquelas amarras que o impedem de se manifestar são justamente para a sua prova, expiação, para o seu aperfeiçoamento, né? Então, ele tem, durante o sono físico, muitas vezes, se liberta como espírito livre e exerce as suas capacidades de espírito normalmente. A infância, né? Os espíritos durante a infância do corpo físico, como será que se comporta? Então, eles informam que o espírito que anima o corpo de uma criança pode ser tão ou mais desenvolvido quanto de um adulto, dependendo do progresso anterior. Então, não é só porque é criança que o espírito tem alguma coisa a menos do que os outros. Pelo contrário, pode até ser um espírito mais adiantado, mais evoluído, mas que está passando por aquela fase temporária da infância do corpo físico. E durante essa infância, por mais evoluído que o espírito seja, ele não fica sofrendo por estar limitado dentro do corpo de uma criança. É como se fosse um período de repouso, né? Como se o espírito estivesse descansando, né? Até reassumir todas as suas capacidades. E o motivo da mudança que se opera no caráter do indivíduo, né, com a adolescência principalmente, é porque o espírito vai retomando a sua natureza de adulto, como ele era, né? Como ele era antes de encarnar. Então, à medida que as fases vão passando, né, de bebê para criança pequena, depois criança maior, adolescente e adulto, justamente o caráter muitas vezes acaba se mostrando diferente, justamente porque a pessoa vai mostrando a sua verdadeira natureza.
Com o desencarne, o espírito de uma criança que desencarna ainda na forma de criança, ele readquire o seu vigor como espírito adulto, mas isso não necessariamente ocorre imediatamente. Desculpa aqui, deixa eu só ligar que ele está ficando sem bateria. Eu tinha esquecido de ligar. Pronto. O esquecimento do passado. Então, essas recordações da vida anterior como a gente falou, ocorrem aos poucos, mas ele vai recordando a sua vida passada e consegue ver as faltas, consegue analisar, né, os seus problemas, aquilo onde ele poderia melhorar, aquilo que causou o seu próprio sofrimento, né? A gente sabe que muitas vezes nós mesmos é que provocamos os nossos problemas e percebemos aquilo que poderíamos ter feito para evitar, né? E isso é importante para o planejamento da próxima encarnação. Então, ele acaba reconhecendo como justa aquela situação, né, por mais sofrida que seja, e pede uma nova existência justamente para consertar aquilo que estava errado, para aperfeiçoar aquilo que está precisando melhor. E aí ele vai escolher as provas semelhantes àquelas que não soube aproveitar, ou lutas apropriadas à sua própria evolução. Então, é um processo de análise e de planejamento. Então, analisa o que foi feito, o que ficou faltando e planeja aquilo que vai servir para resolver, então, aquela deficiência. E, claro, como a gente falou, ele não faz sozinho, com certeza vai ser acompanhado por espíritos de luz que vão ajudá-lo a tomar essas decisões. O espírito superior, que será seu guia, se esforça para levá-lo a reparar suas faltas, dando-lhe uma intuição dos erros que praticou, né? Então, à medida que ele vai planejando, ele vai verificando o que causou o problema. Então, mais uma vez, eu recomendo que se leia o livro Missionários da Luz, onde são dados exemplos muito bonitos, né? Muito concretos desse planejamento, né, como nós comentamos. E essas lembranças dos erros do passado, muitas pessoas criticam a doutrina espírita e criticam a doutrina da reencarnação porque nós não nos lembramos, né, das encarnações anteriores. Mas esse esquecimento, na verdade, é um presente, é uma bênção de Deus, porque essas lembranças poderiam atrapalhar totalmente a nossa vida, totalmente o nosso planejamento, e seria um empecilho muito grande. Imagine a gente ter um filho que, numa existência anterior, nós assassinamos. Imagine conviver com essa pessoa e essa pessoa também saber que nós fizemos isso contra ele. Não ia dar certo, obviamente não ia dar certo. Então, é por isso que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado. E, como nós dissemos, a lembrança das vidas passadas, em certos casos, nos humilharia, porque nós saberíamos, né, as faltas que tivemos, ou, por outro lado, nos exaltaria o orgulho. Eu fui isso, eu fui aquilo, né, eu fui importante. E aí o nosso livre-arbítrio seria prejudicado. Se nos recordássemos dos nossos atos anteriores, igualmente nos recordaríamos das outras pessoas com quem nós convivemos, e isso poderia resultar em efeitos desastrosos, né, para as relações pessoais, as relações sociais, como esse exemplo que a gente deu, né, um exemplo bem extremo, né, de um assassinato, mas que não é nada impossível de ser parte da nossa vida.
Então, para nos melhorarmos, Deus nos dá exatamente o que é necessário e suficiente para que a gente se saia bem nessa nossa existência. E o que é? A voz da consciência que nos alerta, faça isso, ou opa, isso aí não. E os pendores instintivos, então, o instinto, né? A intuição dada pelo nosso anjo de guarda, e nos priva daquilo que seria prejudicial, quer dizer, tira aquilo que é prejudicial e nos deixa o que nos ajuda, que é a consciência e a intuição. Sendo as vicissitudes, quer dizer, as dificuldades da vida, uma reminiscência do passado, né, um resíduo que ficou do passado, analisando a pessoa e aquilo que ela tem de problema hoje, a gente pode até certo ponto fazer uma analogia do que ela cometeu de falta no passado. Por exemplo, um orgulhoso no passado vai passar por uma existência onde ele vai ter que ser subalterno. Agora, o mal rico, o avarento, né, que usou mal a sua riqueza, agora vai passar pela miséria, pela pobreza. Aquele que foi cruel com os semelhantes vai sofrer crueldades. Aquele que foi tirano, né, que maltratou os semelhantes, vai passar por um problema, e que aqui ele está dizendo escravidão, lembrando que esse texto é de 1857, né? Hoje, a escravidão oficialmente não existe, apesar de que a gente sabe que existe a escravidão extraoficial. Ela é um crime, mas existe ainda. O mau filho, quer dizer, aquele que foi ingrato com seus pais, que maltratou seus pais, ele vai sofrer ingratidão dos filhos agora nessa existência. O preguiçoso, aquele que não gostava de trabalhar, vai ter que fazer um trabalho forçado dessa vez. Mas lembrando que isso não é regra absoluta, tá? Lembrando sempre que cada caso é um caso e que não é por conta disso que a gente vai falar, o filho dele está dando trabalho, é porque ele foi um mau filho no passado. Não dá para a gente fazer esse tipo de analogia e ir rotulando as pessoas por aí, tá? Lembrando sempre isso. E essas dificuldades nos depuram, nos elevam, e elas nos ajudam a melhorar, principalmente se elas forem suportadas com resignação e sem murmurar, né? Aquele que passa por tudo isso reclamando, a gente sabe que a prova não valeu, vai ter que repetir de novo. À medida que evolui, a pessoa se lembra com mais exatidão do seu passado. Os habitantes dos mundos superiores guardam lembrança clara de suas existências passadas. Eles podem e sabem apreciar a felicidade que Deus lhes permite viver. Então, quando nós estivermos numa condição superior, nós vamos ter condição de nos lembrarmos, mas por enquanto nós não temos equilíbrio emocional para suportar essas recordações. Isso vai ficar para quando nós estivermos mais evoluidinhos, né? Num planeta mais evoluído. Então, meus amigos, o que nós tínhamos para compartilhar com vocês hoje, estou tentando voltar aqui para conversar com vocês, mas não estou conseguindo. Consegui. Então, o que nós tínhamos para essa aula era isso, né? Mais uma reflexão sobre a doutrina espírita, mais algumas questões do Livro dos Espíritos, e espero que vocês tenham gostado. Se tiverem algum comentário, alguma pergunta, podem escrever aí no nosso Face ou no YouTube, e até a próxima. Graças a Deus, fiquem com Deus. Obrigada.